tanto o Alex Teixeira quanto o Souza. Calma, que vamos chegar no plano C. Não, é engraçado, Luiz, é engraçado. Eu acho engraçado porque, assim, o Souza hoje, se ele pegar a camisa do Vasco, ele pega, entra no vestiário e já é escalado como titular. O meio de campo do Vasco então, precisa de um jogador como o Souza. Mas o salário que se pede para os dois é tido para o Vasco mas, como assim, muito o Alex alto para Teixeira Folha. não. O Alex Teixeira a gente viu no ano passado já jogando, né? A gente já viu o que pode apresentar. O Souza a gente ainda não viu nessa segunda oportunidade. E ainda existe uma terceira alternativa ao Coutinho, que é o Grêmio. Fala, galera vascaína, mais um vídeo no canal para te atualizar aí com um giro rápido das últimas notícias do Vasco. Já peço para você não sair do vídeo, não saia do vídeo, fique aqui até o final, você vai acompanhar as últimas notícias do Vasco atualizada. Antes eu tenho que agradecer aos inscritos do canal que tá sempre aqui acompanhando o meu vídeo de trabalho, só tenho que agradecer a cada um de vocês e contar com a sua moral, você que não é inscrito, tá passando pela primeira vez, aperte esse botão vermelho aqui, se inscreve no canal para você acompanhar todas as notícias do Vasco atualizadas, beleza? Deixe o seu joinha, sem mais enrolação, galera. Bora lá trazer as informações do Vasco, né? Depois de um empate aí frustrante contra o Cruzeiro, ficamos no 0 a 0 aí, né? Contra o Cruzeiro desfalcado, né? O Vasco não consegue jogar. Treinador Álvaro Pacheco sendo muito criticado pelo torcedor vascaíno. Eu concordo completamente. Claro que a gente sabe que não é culpa só do treinador, né? A gente sabe que tem muita coisa errada no Vasco, mas, né, o treinador não está conseguindo colocar esse time para jogar. Galera, vou trazer as notícias do Vasco para a gente repercutir cada uma delas, né? E a primeira é sobre Felipe Coutinho, galera. Isso mesmo, vou trazer aqui esse Sports TV falando aí em relação ao Felipe Coutinho. Cruzeiro, Botafogo, outros clubes também têm interesse no jogador. A gente vai acompanhar aqui agora o que eles falaram sobre a negociação do Felipe Coutinho com o Vasco. Bora acompanhar e a gente já volta aqui, galera. Bora lá ver. Acompanhando a novela de Coutinho no Vasco, né? Que o Coutinho tá fazendo lá suas exigências. Nesse momento as negociações deram uma esfriadinha, porque ele ainda pretende levar o Souza e o Alex Teixeira para onde ele for. Nesse momento isso também tem dificultado as negociações. Vamos às evoluções e às possibilidades. Vou chamar de plano A, B e C, mas só por uma questão cronológica, tá? O que você está falando de Coutinho na hora do Botafogo? Do Cruzeiro? Quem foi que apareceu aí? O Botafogo. Nesse momento já há uma proposta, em caso de recusa do Coutinho pelo que o Vasco está oferecendo, já há uma proposta apresentada pelo Textor ao atleta, garantindo que ele pode levar também os companheiros, tanto o Alex Teixeira quanto o Souza. Calma, que vamos chegar no plano C. Não, é engraçado, Luiz, é engraçado. Eu acho engraçado porque, assim, o Souza hoje, se ele pegar a camisa do Vasco, ele pega, entra no vestiário e já é escalado como titular. O meio de campo do Vasco precisa de um jogador como o Souza. Mas o salário que se pede para os dois é tido para o Vasco como assim, muito alto para o Alex Teixeira não. O Alex Teixeira a gente viu no ano passado já jogando, né? A gente já viu o que pode apresentar. O Souza a gente ainda não viu nessa segunda oportunidade. E ainda existe uma terceira alternativa ao Coutinho, que é o Grêmio. Nesse momento. Tem outra também. Coutinho então tem a Coutinho quarta. tem amigos que não jogam mais no Grêmio, mas exercem forte influência, inclusive na posição de ídolos, que estão fazendo certa força também para levar o atleta para o time do Renato Gaúcho. Essa última opção do Lofredo foi a primeira depois do Vasco. Isso. Que é o do Cruzeiro. Cruzeiro. Só que o Cruzeiro nem conversa sobre essa possibilidade de levar os parças. Direito ao acompanhante? Com direito ao acompanhante, não. Assim, e essa exigência... Os três são do mesmo empresário, tá? Essa exigência pesou muito no Vasco. Muito, assim, teve gente que se ofendeu dentro do Vasco. Teve gente que se ofendeu com essa exigência. Talvez não dentro, mas próximos aos dirigentes do Vasco. Mas deixa eu falar uma coisa, diante das circunstâncias, eu sei que talvez soe ofensivo, só vou se eu levar meus amigos. Obviamente não foi tão raso assim, mas... Não, claro. Não foi assim. Talvez soe ofensivo. Mas, diante do atual cenário do Vasco, é muito ruim pensar em Souza e Alex Teixeira? Não. Olha só. Estamos falando de dinheiro também. Se eu fosse o Vascaíno, eu dava o contrato na hora para assinar. Não, tu falou a verdade. Estamos falando de dinheiro e não está sobrando no Vasco. Galera, agora eu vou dar a minha opinião. Quero muita opinião de vocês aqui no comentário do vídeo. Vou tentar não prolongar aqui sobre a minha opinião. Em relação a quem está atrapalhando, é o Edmundo. Todo mundo já sabe disso, né? Que quem não gosta do Souza é o Edmundo. Quem teve a polêmica com o Souza é o Edmundo. Então, o entrave que está acontecendo aí em relação à negociação
das exigências do Felipe Coutinho, é o Edmundo que está se metendo. É claro que isso fica bem, né, nítido para o torcedor vascaíno, aquele que tem noção, né, que sabe o que está acontecendo. Em relação ali a Cruzeiro, a Grêmio, a Botafogo, o Tex tá aí tentando, né? Cara, Felipe Coutinho, cara. É Felipe Coutinho, Souza cairia como titular nesse meio de campo. Eu sei que vai ter muita gente aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Vai ter muita gente no comentário falando que Souza não, mas prefere o Galdames. Esse jogador horroroso. Esforza, pelo amor de Deus, né? Claro que a gente não sabe aí o nível que o Souza tem jogado, né? Mas não tem condição, cara. Eu apostaria sim no Souza. No Alex Teixeira é um ponto de interrogação, mas o Alex Teixeira, cara, para mim, o mesmo nível do David. Vamos dizer assim, e o David está sendo escalado aí, né, tentando bicicleta de fora da área. Então, cara, igual o comentarista ele falou, se eu fosse, já dava papel para assinar logo o contrato, contratava esses 3 jogadores. Agora eu quero saber a sua opinião, né, em relação aí essa negociação do Felipe Coutinho e o Vasco. O que você faria? Assinaria o contrato dos 3 jogadores ou não? Ou aceitaria só do Felipe Coutinho do Souza ou só do Felipe Coutinho? Use o espaço no nosso comentário e deixe a sua opinião. Na minha opinião, o Vasco precisa se reforçar, né? E não pode perder a contratação do Felipe Coutinho, se não esquece. Se o Vasco perder para esses outros clubes a contratação do Felipe Coutinho, vai cair em cima das costas do presidente Pedrinho, né, galera? Então, bora lá trazer as outras informações do Vasco, né? De hoje aqui, ó, dono da SAF do Botafogo, John Textor faz proposta do Felipe Coutinho e pode contratar também Alex Teixeira e Souza, ou seja, ele não tá, né, nem aí, ele quer trazer os 3, né, a apresentadora lá do Sport News, né, como a gente trouxe aqui agora, deu essa informação, então o Textor não tá nem aí, vai e assina e leva os 3. Então, né, o Botafogo quer tudo que o Vasco quer, né? Então, já tá aí proposta na mesa pro Felipe Coutinho, até para levar Alex Teixeira e Souza e com, ó, grana. Então, o Vasco ali, né, que nem grana tá tendo no momento, tem que levantar a mão pro céu e contratar esses jogadores o mais rápido possível. Se perder esses jogadores no mercado, como eu disse, né, esquece o ano do Vasco, que já tá horroroso, que essa empresa afundou o Vasco, né, em contratações bizarras, colocando o nosso time nessa situação mais um ano para lutar para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, vamos torcer para que aconteça pro lado positivo para o Vasco e conseguir, né, essas contratações. Agora eu vou trazer aqui rapidamente o Lucas Pedrosa no SBT Esportes falando sobre essa partida, né, que o Vasco empatou, mais um jogo que o Vasco não consegue vencer na sua casa, né, onde que o Vasco poderia ter saído com os 3 pontos e jogasse um pouquinho de futebol, né? Bora lá ver o que o Lucas Pedrosa falou, galera. Esse tipo de coisa me espanta. Ele achar que o Galdames fez um jogo brutal. Porque o Galdames foi um dos jogadores menos participativos do jogo do Vasco. Nos últimos 3 jogos é um dos que mais joga. Isso tudo tem a ver com o quê? Ele não conhece o elenco do Vasco da Gama. Ele não conhece os jogadores e o Vasco não tem 5, 10 jogos para poder ficar testando. No segundo tempo, até acho que tem uma melhora. Inclusive, eu tenho que destacar aqui 2 jogadores que, para mim, jogaram muito ontem. Vitor Luiz, do nada, teve que jogar por conta de náuseas do Lucas Piton. Venê trouxe a notícia que ele jogou até no sacrifício, infiltrado. E, além disso, o JP também fez uma baita de uma partida. O garoto que entrou com uma responsabilidade enorme e, para mim, foi o melhor, o mais lúcido do meio campo. Do meio para frente, a vida do Vasco é bola longa para o Verratti, Verratti se vira, sendo que os pontas não aproximam. E, além da falta de conhecimento do elenco, ele continua insistindo nisso, que é colocar o Watson na esquerda. O Watson não consegue jogar na esquerda. O Watson, ele tem um pé esquerdo, que é o dominante, e ele não tem pé direito. Então ele não consegue jogar torto, digamos assim. A vida dele, a fase dele no Corinthians de melhor destaque foi no Corinthians jogando no lado direito. E ele cisma em colocar o Watson do lado esquerdo. O Rossi é jogador de uma jogada só, extremamente limitado. Os laterais não conseguem subir porque os pontas são limitados. E aí é o meio campo. Sem inspiração, Zé Gabriel até fez um bom jogo sem bola, mas com bola errando demais. E a zaga, que teve ali o Maicon e o Léo, conseguiu até se segurar. Ontem, por exemplo, o Léo Jardim sofreu muito pouco. Mas isso tem muito a ver também com o adversário. Então é por isso que eu não consigo ver essa melhora como alguns estão vendo no setor defensivo. Eu acho que o Vasco pegou um Cruzeiro desfalcado, sem o Matheus Pereira, que é o principal jogador do Cruzeiro, e que, pô, nossa senhora, ainda bem que ele não jogou, porque ele ia deitar ontem em São Januário, e o Vasco conseguiu aí um 0-0 dentro de casa. Achar que isso é ponto ganho ou que teve uma evolução, me desculpa. Eu acho que tá terrível. O Vasco perdeu 2 pontos ontem em São Januário. E se você olhar para a zona de rebaixamento, o Vasco só não está nela porque Grêmio tem 2 jogos a menos, porque Criciúma tem 2 jogos a menos. E se você for olhar, você acha que o Fluminense vai ficar nessa situação?
Acha que o Fluminense, com o time que tem, vai continuar na zona de rebaixamento? Esquece isso, tem muito mais recursos do que o Vasco da Gama para poder subir na tabela. Eu, repito, não consigo enxergar nada de positivo. Quarta é contra o Juventude, sem o Verratti. Você acha que o Vasco vai pontuar? Eu acho difícil. Se ele fala esse tipo... galera, complicado demais. Concordo ali com o Lucas Pedrosa em relação aí ao Galdames. Não entendo porque esse treinador português está insistindo com esse jogador, né? Com outros jogadores também, como o Rossi. Horrível o Rossi. Só tem uma jogada, assim como o Lucas Pedrosa falou, também assina embaixo. Só tem uma jogada, jogador limitadíssimo. Não era para ser escalado mais como titular. Assim como outros jogadores, Forza, né? Outros jogadores que não têm condição de ser escalado como titular do Vasco. Vai lá, pega a molecada da base, né? Coloca outros jogadores em campo, mas tem que parar com essa insistência em jogadores que a gente vê ali que não tem condição. Zé Gabriel horroroso, né? Nem com bola, nem sem bola. Jogador horrível, esse Zé Gabriel, né? E o meio de campo do Vasco completamente limitadíssimo, né? Colocou o JP, que tentou, o moleque tentou ali, fez uma jogada lá no segundo tempo, apareceu um pouquinho, mas é aquele jogador ainda que vai se encaixando aos poucos, né? Precisa de tempo, é um moleque novo ainda e com certeza tem que dar oportunidade para ele, mas o Vasco, né? Esse treinador Álvaro Pacheco está insistindo com jogadores ridículos, como Galdames, entre outros nomes aí, que a gente pode fazer uma lista aqui, mandar esse jogador tudo embora, que esses jogadores não têm condição de ser titular do Vasco, nem reserva tem condição, principalmente titular absoluto, né? Então o Álvaro Pacheco tá de brincadeira, né? Não tem conhecimento, mete o pé, sai da vaga para outro, que não tem condição, Pedrinho, desse treinador continuar dirigindo o Vasco. Não, a gente não está vendo evolução nenhuma e o Vasco vai, né, ficando ali muito próximo à zona de abaixamento e com certeza nas próximas rodadas talvez vai entrar na zona de abaixamento, né, com outros resultados aí, porque o Vasco é difícil a gente ver melhoras, né, principalmente quem se dá esforço ao campo é o Léo Jardim, quem se esforça, né, e o Verratti que vai estar fora desse jogo contra o Juventude. Então, bora lá continuar as informações, galera. Vou trazer aqui agora um lance do Adson, que é outro jogador que para mim também custou 20 e poucos milhões e não joga porcaria nenhuma esse jogador. Esse Adson não joga nem na direita, nem na esquerda, nem no meio, em lugar nenhum. Ele jogou esse jogo aí, daqui a 2 jogos ele tá fora de novo. Né, se lesiona, né, fica fora. Jogador horroroso, por isso que lá, olha só o contra-ataque que ele perdeu ontem. Ó, olha o contra-ataque sendo puxado por ele. Olha só, passando aqui, ó, 3 jogadores do Cruzeiro contra 3 do Vasco, sendo que o jogador tá aqui atrás, ó. Tem 2 jogadores para ele tocar a bola. Olha o que ele faz. Tá de sacanagem, né? Essa jogada do Adson repercutiu, né? Num contra-ataque o Vasco poderia sair à frente, poderia fazer o gol. E esse jogador horroroso também, esse Adson, né? Não sei o que veio fazer no Vasco, né? Falaram ainda que ia substituir o Gabriel Peck. Muitos, né, achavam ainda que o Adson é melhor que o Gabriel Peck. Tá de sacanagem, né? Esse cara, se você vê ele uma vez voltando, é um morto em campo, né? Você parece que não enxerga esse jogador. Então, é difícil, galera, é difícil. E vou trazer aqui informação aí sobre o Josh, que pode ser preso a qualquer momento. Tem que colocar todo mundo mesmo na cadeia, essas pessoas, essa empresa aí, ó. 777 Partners é acusado de esquema de pirâmide, fraude e inovação na corte do Delaware. Olha só. Olha o que acontece, galera, uma nova ação, né, agora que acontecendo em relação aí a Josh Pasco, são acusados de operar um esquema gigante de pirâmide e fraude que geraram perdas superiores em muitos milhões de dólares. Agora, cadê o jornalista que apoiava a 777, né? Olha só, esquema massíssimo de fraude. Olha o que acontece em relação a essa empresa. Estão tentando recuperar os 31%, né, que tá lá na mão deles, para eles tentar vender, não ter que vender nada. O Vasco tem que recuperar tudo isso que foi perdido para eles. O Vasco tem que recuperar, porque o dinheiro que eles usaram foi do Vasco para contratar jogador. Essa empresa ainda deve o Vasco. Pedrinho tem que ir na justiça mesmo e tentar que o Vasco seja indenizado, porque tudo que aconteceu nessa venda do Vasco não passou de um fraude, né, galera? Então, né, olha aí o Zé Colmeia, né, entre outros jornalistas que defenderam aí, né, a 777 dentro do Vasco, né, usava até o bonezinho lá da 777. Agora quero ver vocês colocar a cara para defender essa empresa corrupta que estava dentro do nosso clube, né, a empresa que estava levando o Vasco, né, a pura falência, assim como usaram o esquema,
né, para vender o Vasco, dizendo que o Vasco estava acabando, né, que o Vasco ia decretar falência se não entrasse essa empresa. Tá aí, ó, falência é o que está acontecendo dentro do Vasco agora, devido a essa empresa, tudo que ela causou dentro do nosso clube. Agora, né, é a hora do Pedrinho realmente continuar com o processo na justiça para o Vasco ser indenizado, né, por essa empresa pilantra que estava dentro do nosso clube, né, galera? A verdade é essa e aqui a gente fala a verdade para o torcedor vascaíno. Vamos lá. Capasso ainda não decidiu sobre um possível retorno para o Vasco. Olha, o Capasso que tá lá no Olímpia, né? É isso mesmo, tá no Olímpia. Cara, o Capasso, né, com o treinador Ramon Dias, perdeu espaço no Vasco. Para mim, não é aquele grande zagueiro, né? Não faz falta, na minha opinião. Aquele Maico, Léo, é horroroso, igual a ele também. Então, para mim, esse zagueiro aqui pode ficar lá pro Olímpia, não sei para onde lá, né? Pode ficar para onde for lá, que não faz falta. Essa é a minha opinião. Não sei se você concorda comigo. Se você não concordar também, use o espaço no nosso comentário e deixe a sua opinião sobre relação a Manu Capasso, que falou que não sabe se volta para o Vasco ou não. E eu acho, particularmente, que o Vasco deve ir ao mercado trazer um zagueiro, porque esse daqui também não vai fazer, né, diferença nenhuma no time do Vasco atual, né, galera? Alexandre Matos revela que tentou contratar Dudu do Palmeiras quando trabalhava no Vasco. Alexandre Matos, você, cara, olha lá, ele revelou que conversou com o Dudu para trazê-lo para o Vasco, na época que trabalhou na SAF do Vasco. Segundo ele, só não aconteceu porque o atacante estava machucado. Alexandre Matos, o trabalho que ele fez no Vasco foi horroroso. Você trouxe o David, como das principais contratações sua, foi o David, né? Esse jogador horroroso que você trouxe com um contrato péssimo que você fez. Só fez merda dentro do Vasco, trazendo jogadores caros, jogador que não serve para ser reserva do Vasco. Só fez cagada o Alexandre Matos. Então tá aí falando que contrataria o Dudu pro Vasco. Agora vai falar, né, que contrataria, que faria isso, que faria aquilo. Mas quando teve dentro do Vasco, só contratou bucha, que são esses jogadores horríveis que estão vestindo a nossa camisa. Então, galera, cheguei ao final de mais um vídeo, agradecendo ao torcedor vascaíno que me acompanhou até o final desse vídeo. Galera, fique com Deus, muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até o final. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Vascão Gigante do Rio. Esperamos por dias melhores, que tá difícil a situação do Vasco. Valeu, galera, tamo junto.